Já que nós recebemos de nossos antepassados um templo tão bonito e tão significativo do suor, do sacrifício, do empenho de tantas pessoas na construção, e que nós também possamos deixar para as outras gerações bonita como nós recebemos, não é? A necessidade de restauração da matriz é reconhecida até mesmo pelo alto clero, e o envolvimento de autoridades eclesiásticas num processo para transformá-la em diocese é um reflexo de sua importância na Igreja Católica. Mas é uma igreja que realmente na diocese ela se destaca, sempre nos boletins da diocese, sempre nas revistas da diocese, ela tem vindo em lugar de destaque, nas capas, como um templo, um dos mais bonitos da diocese e que de fato merece ser conhecido, visitado e, portanto, a nossa diocese, os nossos bispos sempre, quando vieram aqui, falavam, não é, falam nas celebrações da beleza da Igreja Matriz e sempre incentivando a restauração e a conservação desse templo. O que falta para a Matriz ser uma catedral? Também logo que eu cheguei aqui em Jaú, nós trabalhamos nesta possibilidade de Jaú vir a ser sede de diocese a pedido de Dom Joviano, que era o bispo de então. Dom Joviano ele tinha interesse e desejava que se criasse uma outra diocese desmembrada de São Carlos. E na ocasião houve assim uma aprovação unânime na diocese de que fosse Jaú a sede, porque nós mostramos interesse, nós corremos atrás do projeto, fizemos um estudo para favorecer a criação da diocese de Jaú. Dom Joviano criou uma comissão e eu fazia parte. Nós fizemos um estudo assim das cidades que pertenceriam a Jaú, as paróquias que ficariam para Jaú, o número de habitantes que teria a diocese nova de Jaú. Fizemos o projeto e, a pedido de Dom Joviano, encaminhamos a nunciatura em Brasília. Fizemos um documento muito bem feito, com todos os dados, não é, da região e as motivações para ser diocese. Dom Joviano levou a Roma, a Santa Sé, o projeto e o pedido para criação, e veio uma resposta da Santa Sé que, para o momento, Dom Joviano pedisse um bispo auxiliar e que morasse aqui em Jaú. Aí, nessa ocasião, Dom Sérgio Colombo foi ordenado bispo auxiliar de São Carlos, com sede em Jaú. Ele ficou morando aqui com a gente por 2 anos ou mais, e ele, digamos assim, como bispo auxiliar, ele tinha a matriz aqui como sede, né? Ele tinha a responsabilidade dessa região aqui, que viria a ser a diocese de Jaú. Então, por esse tempo aí de 2 anos ou mais, ele esteve à frente dessa região e auxiliando Dom Joviano. Eu me lembro que quando ele foi acolhido na diocese, ele foi acolhido aqui em Jaú, uma missa muito bonita, a princípio preparada para ser campal, mas eu nunca vi chover tanto quanto aquele dia, aquela noite, aquele dia em Jaú, que não foi possível fazer a missa campal. Íamos recebê-lo na entrada de Jaú, com uma caravana. Foi possível, mas embaixo de chuva. Ele foi recebido na prefeitura, recebeu as chaves da cidade pelo prefeito, depois trazido aqui à matriz, Dom Joviano o recebeu. Então ele foi, de certa forma, empossado aqui em Jaú, na matriz do patrocínio, e ficou com a gente por 2 anos e alguma coisa. O projeto de estabelecimento da Igreja como diocese contou com a aprovação de membros do clero no estado de São Paulo, mas a transferência e a sucessão de bispos paralisaram o processo. E eu me lembro que na Assembleia do Clero Diocesano, a votação foi unânime, em que Jaú fosse a sede, né, e os municípios que iriam compor
e as paróquias compor a Diocese de São Carlos, também foi decisão unânime em votação, numa Assembleia dos Padres, e foi até em Itaici, dentro de um retiro que a gente estava vivenciando com a presença de todos os padres. Inclusive também, quando nós fizemos o processo, os bispos da província, inclusive o arcebispo de Campinas, assinou, né, o projeto, autorizando. O cardeal de São Paulo também assinou. O bispo, que era o responsável do Regional Sul 1, também assinou. E houve uma aprovação geral dos bispos do estado de São Paulo todo. Mas depois a Santa Sé transferiu Dom Sérgio para uma diocese do Paraná, Paranavaí. E nós ficamos sem o auxiliar aqui. Depois, com a mudança do bispo, Dom Paulo Sérgio Machado sucedeu Dom Joviano, e depois disso houve como que um certo esquecimento assim por parte, talvez uma falta de interesse com relação à criação de uma diocese aqui em Jaú. De qualquer forma, o processo, o pedido está encaminhado, tanto em Brasília como em Roma. No final do século XIX, a Igreja Matriz recebeu da imprensa paulista o título de mais belo atestado de fé católica dos jauenses. Porém, ela transcendeu os limites da religiosidade e se transformou em patrimônio público, independente das doutrinas que regem a religião de cada um. Hoje, a igreja é um arquivo que guarda o processo de evolução da sociedade jauense. Para as gerações futuras, é o registro do ponto de partida que transformou um aglomerado de gente numa das cidades mais importantes do país. Ela é parte da própria identidade do município. A dualidade de ser um monumental templo cristão e o maior ícone do patrimônio histórico-arquitetônico de Jaú são atributos que transformaram a Igreja Matriz num bem público e que deve ser preservado a qualquer custo, para que não se percam os valores que constituíram um povo. É importante conhecer a nossa história, porque do futuro temos apenas expectativas do que seremos, enquanto que do passado temos referências do que fomos.